Finalmente voltamos para a batalha entre Itadori e Sukuna, com o nosso menino colocando pressão no Rei das Maldições com seus braços demoníacos. E ainda tivemos a tão aguardada expansão de domínio do Higuruma. Agora, Sukuna está incapaz de usar os seus poderes e terá que responder pelos seus crimes num tribunal. O meme do Sukuna no tribunal é real, galera, só que dessa vez não vai ter Mahoraga que ajude esse homem. Então como será que ele sairá dessa? E ainda, quando a coisa finalmente tinha esquentado do outro lado, ficamos sem saber o que aconteceu após Yuta chegar decapitando Kenjaku. Mas eu vou trazer uma teoria insana pra vocês aqui nesse vídeo que pode salvar a vida do Kenjaku nessa análise completaça do capítulo 244 de Jujutsu Kaisen. Se você ainda não foi inscrito no canal, eu sempre fico feliz quando eu vejo a galera comentando a roda, se inscrevendo. Então, se você quer ficar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu, lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo, galera, combinado? Vamos começar falando então sobre o que eu acho que pode acontecer agora que o Yuta conseguiu decapitar o Kenjaku. Recapitulando, galera, o Toji disse lá na segunda temporada que ele não sabia o que poderia acontecer com as maldições no corpo do Geto caso ele fosse morto. Por isso, né, ele preferiu não matar o Geto naquele momento, porque as maldições provavelmente seriam expelidas do seu corpo. Eu até cheguei a mencionar que quando o Geto ele foi morto pelo Gojo lá no filme Zero, não chegou a acontecer nada com as maldições, mas alguns de vocês me lembraram nos comentários que o Geto ele tinha, né, na verdade, usado a técnica máxima do Uzumaki, então ele tinha praticamente zerado o seu estoque de maldições naquele clash final com o Yuta, e por isso, né, nada aconteceu depois que ele foi morto. Só que agora a coisa é diferente. Se as maldições forem libertadas agora, faz sentido a gente considerar que o corpo do Geto esteja realmente morto e o Kenjaku tenha perdido o controle daqueles espíritos. E se a gente assumir que o cérebro do Kenjaku não poderia criar perninhas, né, não pode criar perninhas e sair andando sozinho por aí, esse seria um cenário não muito favorável para ele também, já que o cérebro dele também estaria em risco na presença de todas aquelas maldições. Só que, galera, eu sinceramente não duvido que, pelo fato da cabeça dele conseguir falar estando fora do corpo, que o resto do corpo do Geto também não possa também se levantar e, quem sabe, se reconectar com a cabeça dele de volta. Afinal, se ele tá conseguindo respirar e falar via Wi-Fi, por que não, né? Ele poder controlar o resto do corpo também. Como a gente não sabe a extensão da técnica inata do Kenjaku, essa é uma possibilidade que permanece, né? Não tem como a gente cravar uma resposta exata para isso. Agora, por outro lado, se a gente for considerar o fato dele ainda estar consciente no corpo do Geto e falando sem problema nenhum, mesmo com a cabeça fora do corpo, talvez o corpo do Geto não seja considerado oficialmente morto e o Kenjaku ainda tenha controle das suas maldições e esteja liberando nesse momento todas elas de propósito para distrair o Yuta. E esse eu acho que é o cenário mais provável, porque dessa forma o Kenjaku ele poderia não só distrair o Yuta, ao mesmo tempo em que alguma das suas maldições poderia pegar a sua cabeça e sair dali de perto, salvando a sua vida. Lembrando que uma das maldições, entre aspas, sob o domínio do Kenjaku é o próprio feiticeiro Tengen. O Tengen mesmo, galera, já havia dito que ele pode ser considerado mais uma maldição do que um ser humano no seu estado atual, e por isso, né, ele estava suscetível à habilidade de manipulação de maldições do Kenjaku, na verdade, né, do Suguru Geto. Inclusive, a gente viu o Kenjaku chegando a controlar o próprio Tengen capítulos atrás. Então, galera, a possibilidade que eu vou levantar aqui é o Kenjaku possuir o corpo do próprio Tengen, que apesar de ser mais uma maldição do que um ser humano nesse momento, o seu corpo ainda permanece sendo parcialmente humano, ficando assim, né, dessa forma, suscetível à possessão do Kenjaku. Agora, quais seriam as implicações práticas disso? Primeiro, o Tengen ele se tornaria uma ameaça para a humanidade, assim como ele próprio imaginou que poderia vir a se tornar caso ele perdesse o controle de si mesmo, só que agora, né, sendo possuído pelo Kenjaku. E agora, o plano do Kenjaku de fundir o Tengen com a humanidade incluiria o próprio Kenjaku, já que ele estaria no corpo do Tengen, ou seja, o próprio Kenjaku se tornaria um só com aquela maldição enorme que ele mesmo imaginou, quem sabe com ele conseguindo até mesmo, né, obter o controle total
mortal dessa forma assimilada, caso ele ainda possa, né, usar a habilidade de manipulação de maldições. Enfim, galera, eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu pretendia, mas eu gostei muito dessa viagem e eu acho que se a história seguir por esse rumo, ela vai escalar de uma forma bem interessante, com o Kenjaku não só sendo o cientista de todo esse experimento, né, o arquiteto de todo esse experimento, mas também com ele se tornando o resultado do seu próprio experimento, seguindo um pouco, né, daquele clichê do cientista que faz o experimento em si mesmo, que acaba sendo obrigado a fazer o experimento em si mesmo. Agora, indo finalmente ao capítulo, metade dele se trata da Turma do Bem especulando sobre o que aconteceria caso o Sukuna viesse a ser pego dentro da expansão de domínio do Higuruma. E toda essa parte, galera, teve vários diálogos muito mais engraçados do que a luta do Takaba. Por exemplo, eles discutindo quem iria enfrentar o Sukuna primeiro e o Hajime insistindo que ele que queria ir primeiro sem plano nenhum pra cima do Sukuna e o Kusakabe dizendo: peraí, mas não faz sentido nenhum alguém se jogar na frente do Sukuna assim sem plano nenhum só pra morrer. O que é engraçado, porque foi exatamente isso que aconteceu com o Hajime, né? E depois, logo em seguida, o Higuruma dizendo, né? Então, depois do Hajime, beleza, então. Se o Hajime vai primeiro, então depois eu vou pra cima do Sukuna. E o Hajime respondendo: mas peraí, vocês estão assumindo que eu vou perder por quê? E é muito engraçado porque a gente já sabe o que aconteceu. O Kusakabe também nesse capítulo comenta um negócio interessante sobre a fusão da humanidade, que talvez os feiticeiros eles sejam capazes de rejeitar essa fusão em si mesmos, pelo menos usando de energia amaldiçoada. Então, mesmo que essa fusão aconteça, não seria exatamente o fim do mundo para eles, né? O problema mesmo é que eles teriam que enfrentar não só essa maldição, mas também o Sukuna e o Kenjaku, caso ele sobreviva. E eu acho que vai ser exatamente isso, né, que vai acontecer. A fusão deve sim acontecer, mas parte do elenco principal deve conseguir evitar que eles próprios sejam fundidos com essa maldição e tenham que enfrentar tanto o Sukuna quanto a maldição, quem sabe fundida também com o Kenjaku, né, como teorizado aqui no começo do vídeo. Agora, vale a observação aqui que o Kusakabe menciona que aqueles que possuem energia amaldiçoada talvez sejam capazes de evitar esse destino, ou seja, caso essa fusão realmente aconteça, é capaz da Maki acabar sendo fundida também, já que ela não tem energia nenhuma, né, para poder se defender. Os personagens então relembram nesse capítulo todos os crimes cometidos pelo Sukuna até hoje e chegam à conclusão de que o Sukuna certamente seria condenado à pena de morte se esse fosse um julgamento comum. O problema é que a expansão de domínio do Higuruma funciona de uma forma um pouco diferente. Para quem não lembra, galera, o Higuruma é um ex-advogado que recebeu uma técnica inata quando ele passou a fazer parte do jogo do abate, onde a sua técnica inata é basicamente a sua expansão de domínio, a sentença de morte. Dentro dessa expansão, o réu se torna incapaz de usar qualquer tipo de violência física e tem os seus crimes julgados por um Shikigami, que vai julgá-lo como inocente ou culpado, onde o acusador é o próprio Higuruma. E caso o Sukuna seja julgado culpado, ele pode sofrer duas punições. Uma delas é ter a sua energia amaldiçoada confiscada, ou seja, o Sukuna não poderia mais usar qualquer tipo de técnica que envolve a sua própria energia amaldiçoada. E segundo, caso o crime do Sukuna seja ainda mais grave, ele será sentenciado à morte. E nisso, o Higuruma recebe a espada do carrasco e precisa acertar o Sukuna para que ele seja finalmente morto. O problema é que, por mais que o Sukuna tenha cometido uma série de atrocidades e certamente fosse condenado à morte num julgamento real, isso não significa que o Sukuna também será condenado à morte no julgamento do Higuruma. Isso porque, ao mesmo tempo em que o Sukuna pode ser acusado de matar não sei quantas pessoas, ele também pode ser acusado apenas de ter causado danos ao patrimônio público, por exemplo, o que acarretaria numa pena muito mais leve para ele. Ou seja, não é garantido que o Shikigami irá acusar o Sukuna dos seus crimes mais graves.
E outra variável levantada nesse capítulo foi a possibilidade do Sukuna ser acusado dos seus crimes cometidos nos últimos 1000 anos. E nisso eles entram numa discussão muito engraçada se esses crimes já teriam sido prescritos ou não, né, pelo tempo que já se passou. E eles começam a falar num juridiquês ali que deixa o Itadori completamente perdido, coitado. Inclusive, eles levam em consideração até mesmo o fato de que o tempo para um crime ser prescrito para de contar caso o réu esteja fora de território nacional. E como o Sukuna ele estava sem um corpo físico, né, até ele reencarnar no Itadori pouco tempo atrás, não tem como saber se isso seria levado em consideração também, se o fato dele não ter um corpo físico durante todos esses 1000 anos faria com que esse tempo de prescrição tivesse parado de correr. Ou seja, talvez os crimes do Sukuna de 1000 anos atrás também possam ser levantados nesse julgamento, aumentando as chances do Sukuna ser acusado de um crime ainda mais grave. E outra incógnita é se o Sukuna tiver as suas habilidades confiscadas, se seria apenas a sua própria técnica inata, que a gente ainda não sabe qual é, ou também a técnica das 10 sombras do Megumi. De qualquer forma, se fosse apenas uma delas, já seria um adianto e tanto, mas eis que o Itadori interrompe dizendo que talvez haja uma forma de garantir que o Sukuna receba uma pena de morte. Só que o que o Itadori não sabe é que esse plano pode muito bem sair pela culatra. Seguindo o capítulo e voltando ao presente, vemos a Mei Mei de muito longe, afinal ela tem muito medo de morrer e já falou que não vai para o campo de batalha, usando os seus corvos para distrair o Sukuna. O Higuruma chega tentando dar uma marretada nele e o Itadori aproveita a brecha para tentar encaixar um soco no peito do Sukuna. O Sukuna ele consegue se defender sem problema nenhum, mas o corpo dele começa a tremer, como se ele tivesse sentido o impacto daquela porrada, com o Sukuna sentindo algo estranho e se perguntando o que tinha sido aquilo. Vamos lá então, galera. Algumas pessoas ainda estão um pouco confusas sobre o que se trata esses novos braços do Itadori, chegando a cogitar a possibilidade disso ser um poder proveniente dele ter comido os outros fetos amaldiçoados que eram os irmãos do Choso. Nisso, galera, o autor ele já foi categórico em dizer no databook de Jujutsu que caso o Itadori ingerisse os fetos amaldiçoados, provavelmente tudo aquilo seria apenas convertido em mais energia para ele. Então essa não seria a resposta para isso. Como eu cheguei a comentar outras vezes aqui, galera, a resposta muito provavelmente se trata do Itadori estar aprendendo a manipular a sua própria alma. E como alma e corpo no mundo de Jujutsu se comportam como parte de um todo, consequentemente o Itadori conseguiria também, né, moldar a forma do seu próprio corpo, resultando nesses braços modificados. Antes dessa luta começar, vimos o Itadori receber o encadernado da Yuki Tsukumo, que continha pesquisas sobre o conceito de alma, e o Itadori até agradece nesse capítulo ao Choso e ao Noritoshi Kamo por eles terem ensinado a ele sobre alguma coisa que não foi especificada. Mas como os dois possuem habilidades de manipulação de sangue, pode ser, né, que eles tenham conseguido ajudar o Itadori a aprender a manipular o seu próprio corpo como um todo, né? São habilidades, são técnicas inatas que talvez indiretamente tenham sido úteis no aprendizado do Itadori. E além de conseguir alterar a forma do seu corpo e criar braços mais adaptados para a luta, o Itadori realmente parece ter devorado os outros fetos amaldiçoados pela conversa que ele teve com o Choso antes da luta também, né? Quando o Choso diz que os seus irmãos passariam a viver dentro do Itadori a partir daquele momento, dessa forma fazendo com que o Itadori ficasse ainda mais poderoso, o que justifica o soco do Itadori conseguir impressionar o Sukuna nesse capítulo. Nisso vemos o Sukuna sendo pego pela expansão do Higuruma e a pergunta que fica é: por que ele não expandiu o seu próprio domínio para evitar que isso acontecesse? E a provável resposta para isso é que o Sukuna esgotou temporariamente a sua capacidade de expandir o seu domínio durante a sua luta contra o Gojo, e pelo visto, né, parece que ele não se recuperou totalmente disso. E agora, com o Sukuna dentro do domínio do Higuruma, descobrimos qual era o plano do Itadori: refazer o julgamento que havia sido feito em cima do próprio Itadori, onde ele havia sido considerado culpado pelo massacre ocorrido em Shibuya. A ideia seria levar esse julgamento para uma terceira instância, dessa vez incluindo o Sukuna ser
servindo como um corréu na autoria desse crime, ou seja, dessa forma eles conseguiriam garantir que o Sukuna fosse acusado de um crime grave que o levasse à pena de morte. E dessa forma, o Higuruma, que atua como o acusador do processo, poderia pressionar o juiz a reconsiderar o Itadori como um inocente e acusar o Sukuna como verdadeiro culpado pelo massacre. Só que mesmo nessa situação, o Sukuna se mostra absolutamente tranquilo e ainda sorri no final do capítulo, ou seja, com certeza o rei tem algum plano em sua mente e eu acho que eu sei o que é. Ele vai alegar que... É mentira. Vários repórteres É mentira. da Veja. Mentira. É toda a imprensa. Caluniador! É toda a imprensa. Caluniador! Claro. Safado! Safado é o senhor. produção. Safado é o senhor. Agora eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários e caso você queira ficar por dentro da reta final de Jujutsu, você pode assistir o meu vídeo comentando o capítulo da semana passada, onde tivemos a suposta morte do Kenjaku pelas mãos de Yuta Okkotsu, que vai aparecer agora na tela para você poder ir lá assistir, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!